Olá amigos, bem-vindo então ao nosso espaço aqui novamente ao Expressão Universitária da URI Erechim. A universidade promoveu na semana que passou mais uma edição da Jornada de Estudos Empresariais. O evento fez parte da 51ª Semana de Administração, a 9ª Semana de Arquitetura e Urbanismo, a 30ª Semana de Ciências Contábeis e a 5ª Semana dos cursos EAD, do ensino à distância. A jornada foi aberta com a conferência do professor Regiano Vedovato, mestre em neuromarketing nos Estados Unidos, treinador comportamental, escritor e especialista em neurovendas. Ele reservou um pouquinho do seu tempo para nos falar então sobre a sua presença aqui na universidade. Bem-vindo, professor, pela primeira vez aqui no nosso espaço. Sei que o senhor já esteve outras vezes aqui em Erechim e aqui na TV também, mas gostaria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo seu tempo, por estar presente aqui conosco, e também para que o senhor iniciasse a sua fala a respeito da sua conferência, que falou sobre como o seu cérebro pode te enriquecer. Eu acho que eu não soube usar bem direitinho o meu cérebro, professor, porque até agora não enriqueci. Obrigado pelo convite, obrigado. É sempre um prazer estar aqui, dessa vez na URI Campus, que é uma referência em toda a região. E é um tema bem interessante que a gente trouxe para essa conferência. Até foi um estímulo do professor Darcy, que solicitou e estimulou a gente. É Darcy, né? Darcy Cuiavis. Isso, Cuiavis, coordenador. E ele, quando eu mostrei alguns temas que eu trabalho, ele disse, olha, esse é um tema bem interessante. E realmente, quando a gente se aprofunda um pouquinho, na questão da riqueza, prosperidade, dinheiro, tem vários aspectos aí que eu quis trazer nessa nossa palestra, justamente para as pessoas perceberem um pouco a diferença que existe, né? E eu tentei deixar claro que prosperidade e riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Então, a primeira coisa que as pessoas confundem é isso. E o nosso cérebro, ele é uma máquina extraordinária. A neurociência ainda está iniciando seus trabalhos de pesquisa, muito recente. A própria tecnologia vem avançando bastante, vem ajudando bastante nas pesquisas. E com isso também vai mostrando o quanto que o cérebro, a mentalidade impacta nisso. Tanto é verdade que eu mostrei alguns números, algumas pesquisas que mostram que se a gente pegasse hoje e dividisse de forma per capita a renda do Brasil hoje, a gente fala aí algumas coisas de trilhões, né? E nós dividíssemos de maneira igual para cada habitante do Brasil, em menos de 5 anos, quem tinha concentração de riqueza, falando em dinheiro especificamente, antes dessa divisão, voltaria a ter essa concentração e quem não tinha esse dinheiro ficaria sem o dinheiro. Por quê? Porque o problema é mentalidade. Nós não temos a mentalidade aqui de fazer dinheiro, justamente de tratar esse dinheiro e principalmente entender que prosperidade e riqueza não tem nada a ver com dinheiro e sim com a forma que você enxerga o mundo de maneira geral. Mas tudo depende na vida de treinamento, assim como é conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente mostra a importância que a gente tem para a nossa sociedade ou para a família, enfim. Então, quando o senhor fala em enriquecer, o senhor fala em valores, é isso? Também. Porque imagine o senhor que eu particularmente não gostaria de ser aquela pessoa, né, que ele é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Já ouviu falar esse ditado? Ou seja, tem gente que é assim, né? Ele é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas na verdade, de maneira geral, ou tem algumas pessoas que falam que ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. De maneira geral, as pessoas olham o dinheiro como um semideus ou até um deus, de maneira geral. E quando a gente olha todas as áreas que levam você à prosperidade, as armadilhas da própria riqueza, do próprio dinheiro em relação à vida das pessoas, as crenças que limitam essa prosperidade, porque se a gente parar para analisar, eu comecei minha palestra falando disso, as crenças limitadoras, basicamente são 3, né? A crença de identidade, a crença de confiança, será que eu posso, será que eu consigo, e principalmente a de merecimento, que é
talvez a crença mais complexa para trabalhar no cérebro, né? Por quê? Porque a gente vem de um sistema de criação, a gente é colocado na nossa mente muitas coisas sobre dinheiro, sobre prosperidade, e que acabam limitando muito também a nossa vida em relação a isso. Mas, como existem outros pilares que faz com que as pessoas sejam prósperas, né? E aí entra família, sociedade, intelecto, espiritual, vários pilares que realmente eles precisam estar em equilíbrio e que o dinheiro é importante tão quanto esses pilares, mas ele não é mais importante do que esses pilares, porque senão você passa a ser só um dependente do dinheiro e você vai estar com uma vida frustrada, uma vida infeliz, porque você tem dinheiro, mas não tem relacionamento, não tem família, não tem ligação nenhuma espiritual, e aí acaba que a tua vida não faz sentido nenhum. Né? Por isso que dizem que só dinheiro não traz felicidade. Né? Tem gente até que brinca, que manda buscar. Né? Agora, tem o outro lado, né, que as pessoas também, muita gente que acaba falando isso, acaba desprezando e menosprezando a importância do dinheiro na prosperidade. Então, na riqueza e na prosperidade. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta importantíssima. Por quê? Porque a gente sabe o quanto de problemas familiares, sociais e assim por diante acabam ocasionando quando você não tem a ferramenta dinheiro. Então, o dinheiro, sim, ele é importantíssimo para que esse equilíbrio todo aconteça. Aí, claro, aí vem mais uma vez. Agora, ele não pode ser o Deus da coisa. Ele tem que ser a ferramenta, o caminho para você conseguir, então, realizar tudo aquilo que você quer e, principalmente, né, proporcionar aquilo que você gostaria para as pessoas que você mais ama. O senhor o senhor atua principalmente com treinamento e usa essa ferramenta para o crescimento das vendas, o desenvolvimento das organizações. Então, qual é o lado do cérebro? Dá para deixar algumas dicas aqui? Afinal de contas, onde é que a gente tem que ser mais treinado? A parte do cérebro, ela é uma coisa muito interessante e apaixonante, né? Quanto mais você estuda, mais você quer estudar como é o funcionamento da mente humana. E não vamos falar especificamente da fisiologia do cérebro, vamos falar da mente, do software, né? Eu só queria fazer uma pequena interrupção. Eu pesquisei aqui que o cérebro humano é um órgão de aproximadamente 1,4 kg com 100 bilhões de células e cerca de 1 milhão de quilômetros de fibras interconectadas. Vocês já imaginaram o que é isso? É muito complexo, né? Então, é exatamente isso. Ele pesa em média 2% da nossa massa corporal, em média, mas ele consome 30% da nossa energia no dia. Então, olha a complexidade desse órgão que comanda tudo, Só que tem uma questão que eu trabalhei também e que as pessoas ficam surpresas quando eu trabalho na palestra essa parte. Nós temos praticamente duas linhas de crescimento no cérebro, de formação do cérebro. A primeira linha que vai até os 7 anos de idade, mais ou menos, depois até os 21 anos, onde praticamente o nosso cérebro é uma grande esponja. Ele absorve quase tudo aquilo que ele vive, convive, escuta, ouve, sente. Só que, claro, também os traumas, né, tudo aquilo também que está no pacote. Do bom e do ruim. Do ruim. Só que tem um detalhe, a partir dos 21 até 25 anos de idade, a coisa passa a ser muito mais complexa do que antes. Porque para você mudar algo no cérebro, para você mudar aí essas conexões, que o senhor acabou de falar como exemplo, ela não é tão simples assim. Para ser mais exato, só para você entender, depois dos 21 a 25 anos de idade, praticamente não nascem mais neurônios. Não nascem mais neurônios. Pelo contrário, começam a morrer neurônios. E aí, tudo aquilo que as estradas do cérebro, as conexões cerebrais, as sinapses, praticamente já estão formadas e cristalizadas. Então, para você mudar essa sinapse, para você mudar esses caminhos neurais, você depende de alguns fatores acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é muito difícil alguém na fase adulta mudar um hábito. Por exemplo, vou usar um exemplo, para uma criança aprender uma nova língua, fácil. É uma coisa. Para a gente aprender uma nova língua, já complica. Já muda, é bem mais complexo, não é mesmo? É justamente por essa facilidade de formar novos caminhos, novas conexões. E já na fase adulta é difícil. Então aí vem uma questão que a gente falou, né, na nossa palestra da neuroplasticidade, que é essa janela de neuroplasticidade, que é a única forma do seu cérebro se readaptar, reorganizar e usar os caminhos que não estão sendo tão usados, né, esses caminhos neurais, para criar um novo hábito, fazer uma nova transformação. E falando de prosperidade, riqueza e de crenças, isso é muito importante.
Por quê? Porque se você não fizer essa transformação neural, ou seja, você não abrir essa janela de neuroplasticidade, você não vai mudar. Você não vai conseguir sair desse círculo vicioso, muitas vezes, que você entrou na sua vida, né, com hábitos e comportamentos ruins que te levam a resultados ruins. Então você precisa entender que essa janela ela precisa estar acontecendo, muitas coisas ao mesmo tempo, que foi o que a gente pontuou na palestra, para que haja essa readequação cerebral. Eu lembro de uma frase, de um dito popular até, que se costuma muito falar, e acredito que o senhor trabalha muito isso aí. Eu sempre fiz assim. Síndrome de Gabriela. Eu sempre fiz assim. Eu nasci assim, eu nasci assim. Por que eu tenho que mudar? Exatamente. Quer dizer, se eu quiser algo mais na vida, eu tenho que mudar. Não existe mudança sem transformação. Não existe mudança sem transformação. E não existe também transformação sem preparação, sem treinamento, sem estudar. Você não vai para o próximo nível sem você mudar o seu nível intelectual também, de aprendizado, né? Então as pessoas muitas vezes elas querem mudar, elas querem chegar num outro nível. Eu quero ser mais próspero, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ampliar minha empresa, eu quero abrir novas filiais, eu quero ter uma equipe engajada, eu quero ter mais funcionários. Mas ela quer, mas ela não faz o que precisa fazer para atingir aquele nível. Então, uma coisa é certa, né? Se você não pagar o preço, se você realmente estiver disposto a você fazer a transformação necessária, porque quando você muda e você melhora, na primeira dificuldade, o que o teu cérebro vai fazer? Lembra que eu falei que uma das grandes motrizes do nosso cérebro é economizar energia? Então, na primeira dificuldade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você economizar energia, ele vai te boicotar. Tudo que causa desconforto, o cérebro não gosta. Ele quer que você pare de fazer aquilo e volte a fazer o que você estava fazendo antes, porque antes ele já estava acostumado, ele não precisava gastar energia. Vou usar um exemplo bem simples para o senhor entender. O senhor já deve ter feito viagens, né? Muitas viagens na vida. Algumas. Dirigindo? Dirigindo. Pense comigo, o dia que o senhor saiu para dirigir uns 500 quilômetros, uma viagem de 500 quilômetros, o senhor nunca tinha ido naquele lugar. E o senhor pegou uma estrada nova, o senhor não conhecia, talvez choveu, com neblina. Como é que o senhor chegou lá no final da viagem? Chegou descansado ou chegou cansado? Muito cansado. Muito cansado. Por quê? Porque a atenção que você depende, né, você coloca nessa viagem, a atenção mesmo, né, não é só a tensão nervosa, né, que você coloca nessa viagem é muito grande. A energia que você usa o cérebro para você não errar, você prestar atenção em tudo é muito grande. Agora, imagine essa mesma viagem. Depois que o senhor fez 4, 5, 6, 10 vezes, o cansaço é o mesmo? Não. Já viram quase que um prazer, né? Por quê? Porque os caminhos neurais já estão consolidados daquela viagem. Então, o senhor já sabe, muitas vezes, dependendo do lugar, se é uma visita num familiar e tal, talvez o senhor lembre até das curvas, quais, agora vem isso, agora vem aquilo. Então, é muito mais confortável para o cérebro. As mudanças, as transformações são exatamente isso. Toda vez que você precisa fazer algo novo, o cérebro ele não gosta porque ele precisa gastar energia. E tudo que demanda muita energia, ele tende a boicotar. E a transformação é mais ou menos como uma borboleta, né? Quando a borboleta está no casulo e ela se transforma numa borboleta, ela volta a ser casulo? Nunca mais, né? Nunca mais. Por quê? Porque ela passou por uma transformação. Uma mulher grávida, depois que o filho nasce, ela volta a ficar... O filho volta para a barriga? Às vezes dá vontade, né? Mas não volta, é uma transformação. Então, o que acontece? Quando você passa por uma transformação, quando você faz uma janela de neuroplasticidade, onde você tem as condições ideais, né, que a gente chama que é o nível de consciência elevado, noradrenalina, que é o nível de atenção afetiva e emocional muito bem elaborado, e principalmente a condição cognitiva, que é o foco certo, você consegue abrir essa janela de neuroplasticidade. E aí há a transformação, caso contrário, não há. Eu vou pegar esse exemplo da viagem, gostei desse exemplo. O senhor diria, eu faço uma viagem 5 vezes, bom, na 5ª vez eu estou leve, livre e solto. Eu posso comparar, fazer a mesma comparação quando eu quero conquistar algo mais com relação ao desenvolvimento industrial, comercial, do meu negócio? Total. Ou seja, eu tenho que fazer 5 vezes para conquistar? Eu não digo o número, né? Eu usei um número aleatório, mas a repetição vai fazer você ficar bom naquilo. A repetição vai fazer você ficar habilidoso. É que nem andar de bicicleta, né? Então, você tem lá a competência, que é aprender a andar de bicicleta, depois tem a habilidade, que é ficar bom em andar de bicicleta.
É a mesma coisa nos negócios, a mesma coisa no desenvolvimento humano. Então vamos imaginar aqui, o senhor vem dessa parte de oratória, de apresentação, o senhor sabe do que eu vou falar agora. A primeira vez, talvez, não sei se o senhor teve isso, mas eu tive, né? A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez de enfrentar um público, enfrentar uma câmera. Tem uma sala de aula. Foi complexo demais. E aí, claro, a gente vai fazendo. Hoje tem gente que acha que a gente é habilidoso. A gente nunca se acha habilidoso, mas quem assiste acha que domina bem, vai bem para o palco, não tem medo nenhum. Por quê? Porque a continuidade e a repetição mexe com a nossa habilidade. E nos negócios é assim. Então, se você vai repetindo, é óbvio, né? Ajustando o que precisa ajustar, melhorando o que precisa melhorar, é inevitável, você vai ficar bom. É aquela velha história, se treinar, fica bom. Vai chegar um momento que você vai fazer muito bem aquilo. O senhor trabalha muito com vendas, com a parte... a equipe de vendas, me parece. O dono, o empresário também. Mas é que uma empresa cresce desde que o setor de vendas funcione bem também. Bota dinheiro para dentro, né? Tem que botar dinheiro para dentro. É mais emprego, é mais renda, então é mais lucro, enfim. Tem um momento que eu posso, o empresário pode pensar assim, bom, agora chega, tá bom assim? Ou existe obstáculos permanentes que a gente é desafiado permanentemente. Né? Aquela história de uma equipe 100% engajada, 100% comprometida, que vai estar sempre entregando alta performance a todo momento, é utopia. E quando eu vou dar aula nos MBAs, principalmente de liderança, é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos. E há uma certa frustração, sabe por quê? Porque todo mundo fica meio com aquela esperança que um dia vai formar uma equipe 100% sem problema, que nunca vai dar... Isso é uma utopia para quem trabalha com negócio. Por quê? Porque a formação de uma equipe, isso serve para uma empresa, independente da equipe, se é comercial ou não, a gente fala da nossa de vendas, mas você pode levar para qualquer setor da empresa. A formação da equipe ela tem várias fases. Ela começa na formação, tumulto, ela começa lá na normalidade, entrega de resultado, ela vai para acomodação e reformulação. Ou seja, e o interessante disso é que a todo momento você está como se estivesse trocando a roda do carro andando. A todo momento tem gente que está entrando, está na fase de tumulto, ainda não reconhece rotina, não reconhece liderança. Ou se assusta, não sabe o que está fazendo. E tem gente já que está acomodada. Já passou de todas essas fases, já entregou o resultado, certa época da vida dela profissional, e está de boa, já não está mais querendo se envolver tanto. E que precisa chamar essas pessoas para alinhamento novamente de valores, alinhamento de missão e assim por diante. Então, para quem trabalha com business, com negócio, tem que entender isso, que isso vai ser um trabalho eterno. Agora, quando parar? Olha, aí é muito, muito particular de cada um, né? Eu costumo falar o seguinte, se você pudesse não parar, seria legal, porque depois que você já tiver a tua prosperidade, quando você já tiver, sabe, alcançado a sua independência financeira, a sua liberdade financeira, geográfica e de tempo, que todo mundo busca, cara, pensa na sociedade, pensa em quantas coisas que você pode ajudar, pensa no pilar sociedade, né, que é muito legal, muitas vezes pilar família, que está precisando também. Então, se você tiver saúde e gosta de fazer o que faz, cara, não vejo por que parar. Eu acho que numa sociedade, a vida como um todo, a gente tem que estar sempre preocupado em também fazer algo mais aos outros, não só satisfazer a si mesmo. Às vezes satisfazer um amigo, um terceiro, uma outra pessoa que de repente tu nem conhece, é muito mais lucrativo, entre aspas, do que simplesmente faturar uma graninha. Né? E aquilo que a gente falou na palestra, um dos pilares da prosperidade é o transbordo, é a sociedade, sabe, o que você está fazendo na sociedade, transbordando na vida das pessoas, porque o sucesso, ele também está ligado ao número de pessoas que você impacta, que você ajuda, que você auxilia, então não está basicamente só ligado ao seu próprio umbigo, ao seu próprio ecossistema, à sua própria bolha. Então, por isso que a gente trabalha os pilares, 7 pilares da prosperidade, porque o dinheiro é um deles. Agora, se está bem, tua família está legal, está confortável, conquistou as tuas independências, né, as tuas liberdades que você tanto buscou, eu acho que está mais do que na hora de você transbordar na vida dos outros, então, né, portanto. Muita gente fala, bom, eu tive um bloqueio da minha mente para qualquer tipo de assunto, até para a área de vendas, por exemplo. Tem gente que diz, eu não sirvo para isso. De repente, porque nunca fez. Precisamos desbloquear. Precisamos desbloquear. Mas tem uma chavinha mágica aí ou não? Não chega a ser mágica. Eu tenho uma imersão, por exemplo, de 3 dias, que se chama Desbloquear, inclusive, onde a gente trabalha exatamente isso. Onde é que a gente abre essa janela de neuroplasticidade.
várias ferramentas e exercícios durante 3 dias, numa imersão, num hotel reservado, onde a gente está a todo momento estimulando os alunos a abrirem essa janela de neuroplasticidade, que eu acabei de falar, para que haja essa transformação e desbloqueio. Porque, sim, como boa parte, até 95% das decisões são emocionais, então quando a gente trabalha esse desbloqueio emocional, o comportamento muda e, obviamente, os resultados mudam, não tem dúvida nenhuma. Eu preciso necessariamente ser um bom conhecedor dessa área, ou pode ser, tenho que ter uma formação superior ou não? Posso ser qualquer um que posso desbloquear esse meu cérebro? Qualquer pessoa. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio em si, né? Porque a gente trabalha, essa parte específica, né? A gente trabalha a parte emocional, que é alto impacto emocional que a gente fala, né? Então, quando você trabalha em alto impacto emocional, não está ligado diretamente à parte racional e intelecto. Agora, é claro que quem tem mais esclarecimento, quem estuda mais, quem tem mais conhecimento, muitas vezes tem vantagens, né? Nas aplicações das ferramentas, no ensinamento e tal. Ou não, né? Às vezes também ela carrega a mochila cheia de pedra, aquela metáfora da montanha, né? Ou seja, às vezes ela tem aquele mundo dela, ela criou aquilo, aprendeu aquilo durante a vida toda, que nem o senhor falou, né? E ela acaba não se abrindo para essas novas oportunidades e novas formas de transformação. Mas, de maneira geral, o esclarecimento ajuda, viu? Ajuda. Mas isso não é um fator determinante. Fundamental. Não é. Outro detalhe também que me observo nesse momento é: não estaria na hora também de a gente rever alguns conceitos e até algumas grades curriculares, seja em universidades, seja em escolas, do jeito que for? Porque me parece que a gente tem que evoluir, né? Eu acho que já melhorou bastante agora nos últimos anos, né? Porque principalmente agora que nós vivemos um mundo totalmente complexo, né? Eu acho que até melhorou muito agora nos últimos 4, 5 anos. A gente tem visto assim, muitas universidades, a própria URI também, a gente percebe que tem um trabalho já diferente, principalmente quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é essa outra linha que alguns anos atrás, por exemplo, quando eu fui fazer o meu ensino fundamental, ninguém nem falava sobre isso, nada. Comportamento, então, quase nada, praticamente nada. E hoje, aos poucos, né, as coisas têm mudado. Mas ainda há muito espaço. Eu acho que dá para melhorar. Por exemplo, a própria neurociência na educação, ainda, na minha visão, é muito tímida. E a neurociência ela tem pesquisas assim, que pode ajudar demais na questão do desenvolvimento humano, a aceleração da aprendizagem. Então, hoje lá no nosso treinamento, a gente já trabalha, por exemplo, existe uma pesquisa do Luiz Machado, neurocientista brasileiro, ganhou uma premiação lá na Suíça, num congresso internacional, é onde ele mostra e ele ensina lá a aprendizagem acelerativa, através da neurociência, como trabalhar o cérebro humano e tal. E eu não vejo isso ainda nas universidades e é uma pena. Por quê? Porque tem um campo muito grande para ajudar essa geração que já é muito mais ativa por natureza, né? Muito mais rápida, até de raciocínio rápido por natureza, auxiliar também para esses outros caminhos, né? Esses outros assuntos. Professor, nós temos 2 minutinhos ainda, mas eu queria que o senhor me colocasse, mas em que momento da vida nós podemos ou devemos treinar? Até que momento nós devemos treinar o nosso cérebro? O senhor falou antes que até os 21 e poucos as coisas estão mais ou menos maduras para isso. Na verdade, assim, até isso é um mito, né? Que as pessoas falam, é um dos grandes mitos. Eu não tenho mais idade para mudar, eu não tenho mais idade para aprender, eu não tenho mais idade. Isso é um grande mito. Por quê? Porque uma vez que você aprende a abrir a janela de neuroplasticidade, você pode ter 90 anos e você pode mudar. Pode mudar hábitos, pode aprender uma nova língua, fazer coisas diferentes que até então você não fazia. Isso é um mito que a neurociência, então, também já colocou por terra. Agora, vai muito da vontade das pessoas de querer realmente fazer. Porque uma coisa é precisar, né? As pessoas entendem que elas precisam. Mas quando a gente olha o querer, tem um gap muito grande aí. Tem um abismo entre precisar e querer. E eu aprendi uma coisa com um diretor meu há muitos anos atrás, uma empresa japonesa que eu trabalhei, e ele falava o seguinte, se existe uma coisa, Regiano, que você tem que aprender na vida, é que não tem como querer pelos outros. Então, se a pessoa realmente não tiver aquele estímulo, aquele insight, a vontade, não, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer o que precisa fazer para chegar naquele nível, você pode auxiliar, estimular, tentar motivar, mas essa motivação vai terminar, ela vai passar, e aí entra a disciplina. E a disciplina, a motivação não tem influência nenhuma nisso, né? Se você não tiver disciplina, você não vai a lugar nenhum.
Pois é, professor. Então, tem mais um minutinho. Algum último recado que o senhor queria deixar, principalmente para o nosso público da universidade, porque afinal de contas tem gente entrando com 17 anos na faculdade. Então, ainda está amadurecendo o seu cérebro. Então, alguma dica, alguma informação especial para esse público, principalmente. E aos seus pais também, que estão ávidos em ver o filho formado, né? Essa fase é uma fase, principalmente no mundo que a gente vive hoje, é uma fase bastante interessante. Por quê? Porque é muitas oportunidades que nós temos, né? Por incrível que pareça, né, eu sei que você que é aluno, que está se formando agora, a tua cabeça deve estar um turbilhão de tantas possibilidades e oportunidades que estão vindo, e inteligência artificial, e influencer, e um monte de outras coisas que há alguns anos atrás não tinha essas possibilidades. Agora, é muito importante que aos poucos, e claro, cada coisa no seu momento, aos poucos, você realmente identifique aquilo que você quer fazer para a sua vida. Por quê? Porque embora a gente perceba que o mundo muda muito rápido e outras oportunidades vão surgir, mas aquelas pessoas que realmente identificam a sua paixão, o seu amor por algo, elas conseguem realmente sair na frente dos outros e elas conseguem construir um caminho muito mais sólido em relação àquelas pessoas que ficam simplesmente pulando de um lado para o outro e não conseguem se encontrar em nada. Então, converse com seus pais, se você é pai, converse com seus filhos e tente, né, identificar dentro daquilo que ele mais se identifica, dentro daquilo, por exemplo, eu da minha época, né, ninguém chegava para a gente e perguntava o que você sonha em ser na vida. Ninguém falava que queria ser vendedor, né? Todo mundo falava que queria ser jogador de futebol, outras coisas, mas vendedor não. Hoje em dia está mais ou menos assim com a questão de youtubers, né? Esse pessoal de tiktokers e assim por diante. Ninguém fala que quer ser empresário mais, ninguém fala que quer ser professor, não, eu quero ser tiktok, eu quero trabalhar com YouTube, eu quero... Se for, que seja realmente algo profissional, que seja legal e que possa levar você a realizar seus sonhos e conquistar tudo aquilo que você sempre sonhou. Perfeito. Nós falamos do programa de hoje com o professor Regiano Vedovato, que foi o conferencista de abertura da nossa jornada empresarial dos cursos de administração, contábeis, arquitetura e os cursos EAD. Grato pela sua atenção e o seu espaço destinado aqui no nosso programa, professor, e a você em casa que sempre nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até a semana que vem.